palavra de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Graça e paz, amados irmãos. Vamos receber a palavra de Deus em nosso coração, uma palavra viva para a sua vida, para a sua família. O nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 15, é um texto muito conhecido. Nós vamos apenas ler dos versos 11 a 13 e depois de 18 a 20, ainda que iremos abordar outros tantos versículos. Lucas 15, do 11 ao 13 e 18 ao 20. Escrito está: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Versos 18 a 20. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Oremos, maravilhoso Deus, esta é a tua palavra. Precisamos da unção, Senhor, do teu Espírito, do iluminar do teu Espírito, para que a tua semente, Senhor, possa cair nos corações necessitados nesta tarde. Obrigado, Deus, por esta oportunidade. Fala aos nossos corações. Queremos ouvir a tua doce e poderosa voz. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós queremos hoje falar sobre o tema Desatando Nós. O Brasil está precisando de desatar nós, não é verdade? Tem muitas coisas enroladas. O Brasil está precisando de uma segunda chance. O Brasil está precisando de recomeços. E Deus lhe pergunta: e você? E a sua vida? E a sua família? Como estão? Amados, os nós a serem desatados e alguns bem apertados. Precisamos saber que fomos nós mesmos que demos. Como tem situações enroladas em nossas vidas, nós que a gente não consegue desatar. Deus tem muitos lugares para a segunda chance. Deus tem muitos lugares para desatar nós. Na família, na igreja, no trabalho, nos relacionamentos. Amados, a segunda chance, e para que possamos desatar esses nós, ele tem 2 pontos. Para aquele que tem os nós e para aquele que pode desatar os nós. É ou não é verdade? Dificuldades para ambos os lados. Mas os nós, eles querem ser desatados. E eu creio que Jesus queira desatar os seus nós. O que precisamos agora convergir são esses nós que não os desatam e apresentá-los a Jesus. Às vezes podemos estar perdidos dentro da nossa própria casa ou igreja, amados. A família a gente não percebe. Começa com coisinhas pequenas. Aí vai enrolando, enrolando, aí se transforma no nó. Aí vai esticando, esticando, esticando.
E às vezes nós ficam muito apertados. E às vezes surgem outros nós. E se torna difícil de desatá-los. Se você precisa de uma nova chance, um recomeço, uma porta aberta, se você está perdido, inseguro, achando que o que fez não tem mais jeito, nesta tarde Jesus te diz, eu tenho uma segunda chance para você. Deixa eu desatar os seus nós. É para você, se você tem nós aí complicados, vamos trazer para Jesus. Deixa sua Bíblia aberta, acompanha por ela se você puder. Se não, ouça a palavra de Deus, que Ele quer falar contigo. O nosso tempo é curto, porque é um texto muito rico, mas eu vou tentar, conduzido pelo Espírito Santo, abordar com você uma caminhada pela palavra de Deus, para que ao final dela nós desatemos estes nós tão difíceis que estão reinando em sua vida. A primeira coisa, amados irmãos, está lá no verso 12. Todos nós fazemos coisas que depois nos arrependemos. Está lá escrito, o mais moço lhe disse, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Aquele filho viveu em uma casa com tudo e todos, mas numa manhã tudo muda. E ele então procura o pai para pedir parte na sua herança. Não existe herança de pais vivos. A herança só se transmite com o falecimento dos pais, aonde então você se torna herdeiro. E o interessante é que eu quero que você resista em nome de Jesus. Estava tudo bem, e aí começa a se constituir um nó. O interessante é que este pai apenas atende a necessidade deste filho e reparte com ele. O segundo ensino, amados irmãos, é que chegamos muitas vezes a pensar que o melhor é viver sozinho. Onde está isso, pastor? Está no verso 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, e não era dele ainda, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Achamos que a independência será plena e a nossa liberdade poderá ser maravilhosa quando nós nos afastarmos da nossa casa. Nós pais, às vezes, ouvimos dentro de casa, eu quero ir embora. Vocês aqui cerceiam muito a minha liberdade. Eu quero ir embora. Eu quero viver a minha vida. Eu quero fazer do jeito que eu penso, que eu quero. Do jeito que eu acho que é melhor para mim. O terceiro ensino, amados, é que descobrimos que a nossa escolha trouxe apenas sofrimento, solidão e tristeza. Aonde está isso, pastor? Está no verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Amados, não começar bem é não terminar bem. A principal alegria da vida não vem do dinheiro. Não vem de nós podermos fazer tudo o que nós queremos ou pensamos. Nós precisamos de limites. E aquele jovem pegou um dinheiro antecipado da sua herança, e o texto nos autoriza a dizer que ele estava vivendo dissolutamente, ou seja, sem qualquer responsabilidade, com pessoas que não conhecia, apenas para o prazer carnal, apenas para saciar os seus desejos desenfreados. E ele não esperava que tão cedo, que depois que ele consumiu tudo, veio uma grande fome e começou a passar necessidade. O quarto ensino, amados, é que buscamos alternativas na nossa vida quando se encontramos assim para desatar esses nós. Mas tudo fica cada vez pior.
Onde está isso, pastor? Está no verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele queria uma solução para aquela situação que se encontrava, para aquele nó que já estava começando a apertar a cada dia. E a oferta alternativa de vida que ele tinha era para cuidar de porcos. Era uma abominação e ainda é para os judeus cuidar de porcos. Porcos é um animal imundo que o judeu não toca neles. E ele olhou com fome, e o homem disse para ele: a única coisa que eu tenho para você é cuidar desses porcos. Não está escrito na palavra de Deus, mas ele deve ter pensado: ou você faz cuidar de porcos, ou você morre de fome. E o não está se apertando, amados. Talvez na tentativa que você teve na sua vida, de uma decisão que parecia mais maravilhosa a tomar, agora está aí arrependido, chorando. E a medida única que tem para você fazer é o pior. É uma decepção, é um escárnio. O quinto ensino que a palavra nos dá nesta tarde é que nesta situação muito pior, que os nós estão cada vez apertando mais, não encontramos ninguém para nos ajudar. Verso 16. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O nó está cada vez mais apertado. Só tinha alfarroba que era dado para o porco comer. E ninguém não lhe ajudava e não se importava. Que tem essas duas dimensões. Às vezes alguém não se importa e também não nos ajuda. E pior, às vezes nos atrapalha. E pior, às vezes aperta mais ainda os nós que nós já estamos enfrentando e que não conseguimos desatar. Tá difícil, varão. Tá difícil, varoa. Tá, pastor. Já está difícil, hein, pastor? Parece que cada vez está piorando mais. É isso aí. É isso aí. Nós vimos desde o primeiro versículo. O garoto está descobrindo coisas. Mas fica firme aí que a história não terminou. O sexto ensino que é necessário uma profunda avaliação da situação. Muitos nós, nenhuma solução, só porcos para cuidar e só alfarrobas para comer. Verso 17. Então, com muitos nós, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Ele tentou sair daquela situação lamentável e levou o seu coração, o seu pensamento lá na casa que ele havia abandonado. Talvez agora você esteja também lembrando da sua casa, lembrando da sua igreja, lembrando da sua esposa, do seu esposo, amados. Que era bem melhor, mas ela falava alto, mas ela te amava. Mas ele fazia isso ou aquilo, mas ele não deixava faltar pão na mesa. O pai era muito exigente, mas cuidava de você. E ele pensando e contemplando os nós terríveis na sua presença, precisava ser tomada uma grande decisão. É o sétimo ensino que nos ensina. É necessário uma decisão extrema para uma situação extrema. Onde está, pastor? Verso 18. Então ele diz, com muitos nós, relembrando da onde, do lugar gostoso e macio, que nunca deveria ter saído. E ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amados, os fatos têm um limite para nos mostrar a segunda chance quando ele começa, que configura uma possibilidade de serem desatados. A volta para casa, às vezes, é a única e última alternativa.
E essa pode ser hoje. Hoje talvez seja o dia, a tua tarde de voltar para casa, de restaurar a tua relação com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. O lar é um lugar que precisamos sair dele bem, senão voltaremos para ele em condições muito difíceis. Mas o jovem, com muitos nós a serem desatados, com alfarroba de porco para comer, desesperado porque não sabia o que fazer, mas nesta situação calamitosa, desesperadora, lembrando-se de casa, ele tomou uma atitude: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra ti. Eu vou reconhecer minha falha, eu vou recomeçar o meu tropeço. Eu preciso acabar com esses nós, que eu vou acabar me enfocando nesses próprios nós. Eu vou voltar para lá de onde nunca deveria ter saído. O oitavo ensino é que Deus, o Pai amoroso, está pronto para nos receber, perdoar e acolher. Aquele pai que lá no início, quando ele decepcionou, desonrou, que ele não falou nenhuma palavra. Este pai está pronto para nos receber, perdoar e acolher. Onde está isso, pastor? Está no verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. Eu fico imaginando um jovem cheio de nós, cheio de problemas. Eu fico imaginando o cabelo, a roupa dele, descalço, imundo, cheirando mal. Mas ele estava retornando para o único lugar onde poderia ter uma solução. Ele tinha um perdão no coração. Ele necessitava de uma nova chance. Ele queria desatar nós, cada vez aumentaram muito mais a esperança dele, que na casa dele poderia conseguir isso. Mas ele não tinha certeza de como seria recebido, porque ele desonrou o pai. E quando você desonra alguém que volta para essa pessoa, o que você espera é o pior, não é isso? E vem ele caminhando. Por que você não começa a caminhar de volta mais? Talvez você esteja postergando. E quando você começou a se afastar, que se afastou de Deus ou de casa, você só tinha os dois nós. E agora está com mais de 30, 40, 50. Os problemas se multiplicaram muito e muito. Mas se você tomou a decisão, se você se arrependeu, perante a Deus e aqueles que você fez este mal, está voltando para trás, está voltando para casa, está voltando para a igreja, eu tenho uma boa notícia para você. E ele vinha andando. E a Bíblia diz que quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Se o pai o avistou, é porque o pai nunca desistiu dele. O pai tinha a possibilidade, a oportunidade, a confiança que um dia ele voltaria para casa. O pai estava esperando todos os dias. E o pai sabia que aquele monstrinho fedorento, cheiroso, cheio de nós, era o seu filho. Porque o amor ardia no seu coração. O que nos aproxima um dos outros é o amor, não é o pecado por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos entristeceram, por aqueles que nos desonraram, amados. Mas o amor em nosso coração. Esse pai é Deus, esse filho pródigo somos nós. Que não há outra forma para desatar nós, para recomeçar de novo, ter uma nova chance, se não foi com o Pai Celestial na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. E nono, amados, o nono ensino é que você precisa reconhecer o erro, sinceramente, com o ofendido. Onde está? Está lá no verso 21. E o pai correndo, o abraçou e o beijou. Ele deve ter ficado, como se diz aí, né, de bobeira. Ele estava esperando outra coisa do pai, no mínimo uma bronca terrível, e o pai de repente o abraça e o beija. E ele então, atordoado com esse tratamento amoroso, maravilhoso, misericordioso, ele diz, e o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, aleluia. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O arrependimento concilia nós que não conseguem, amados, ser desatados. E o amor estendido àquele que ninguém conseguiria perdoar.
é o perdão, é o reconhecimento do erro. O que talvez te falte nesta tarde é isso, é dizer, eu errei. Procurar a pessoa a qual você ofendeu, voltar ao lugar ao qual você abandonou, pedir perdão por palavras que foram ditas que não deveriam ter sido ditas, e você fica com esse monte de nós cada vez mais pesado e cada vez mais enrolado. E você perguntaria, tá? Eu faria essa atitude. E Deus, e o Pai, e a pessoa, o que fará? Vou deixar que a Bíblia responda. Quando o Pai escuta o seu filho, verso 22, e estamos a terminar. O Pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponte-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Em Jesus temos perdão, temos alegria e reconciliação. Eu quero orar agora com você, amados. Eu quero agora orar por você. Talvez você precise primeiro dizer, levantar-me, eu quero mudar de vida. Eu quero desatar os nós da minha vida. Eu quero, pastor. Eu quero reaver minha família. Eu quero voltar para a igreja. Está tudo errado, pastor. Está tudo enrolado. Alguns tentaram me ajudar, muito pelo contrário, ainda trouxeram mais nós na minha vida. Eu preciso de Jesus. Só Ele pode desatar os nós na minha vida, pastor. Então façamos agora, amados. Não se apresente para mim, se apresente para Deus, o nosso marinheiro, o Senhor dos mares, o que conhece todos os nós, amados, e conhece teu coração. Ele quer dar a você uma nova vida e vai te dar uma linha retinha, vai tirar todos os nós. Ore comigo, maravilhoso Deus e eterno Pai. Eis aí os seus filhos e filhas, entre eles eu me incluo, que eu também tenho meus nós, Senhor. Oh Deus, vai desatando os nossos nós. Nós nos arrependemos que coisa que falamos, que fizemos, que não fizemos na Tua presença, Senhor. Não podemos viver com esse monte de nós em nossa vida, porque cada vez que nós tentamos fica mais enrolado. Ah, Deus, vem correndo, nos abraça, Deus, nos beija, Senhor. Ou com novilho ou sem novilho, nós queremos voltar para casa. Eu quero voltar para Ti, Senhor. Eu quero entregar a minha vida em Ti. Quero andar contigo, viver para Ti. Eu quero começar uma nova vida contigo. Se assim Tu o fizeste, você pode ter certeza que hoje haverá alegria nos céus. Hoje haverá alegria na sua casa. Hoje teve alegria no seu coração. E os nós foram desfeitos, porque Jesus assim os fez. É o que nós pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.